Queridos amigos, queridos irmãos, convido-os a mergulharem comigo em alguns trechos do Apocalipse de João, um dos livros mais discutidos e mais comentados pelos estudiosos em todas as épocas da humanidade. Então, vamos verificar João, exilado na ilha de Patmos, após a morte de Maria, saindo de Éfeso e estando numa ilha muito pequenina que hoje, atualmente, pertence à Turquia, uma ilha que, naquela época, estava ligada ao Império Romano, o maior império de todas as épocas da humanidade. E João escrevia as 7 igrejas fundadas por ele, às quais ele mandava cartas, orientações, falando dos seus membros, falando das suas atuações e intervindo no estudo do Evangelho e comentando a respeito das lições de Jesus. A maioria dos discípulos a esta época tinha sido morto pela perseguição religiosa e João era um dos poucos discípulos, já em avançada idade, que dominava e mandava suas lições às igrejas que ele fundara. Então, o Apocalipse começa com orientações particulares a essas 7 igrejas. Depois, ele se dirige a elas, dizendo que precisava contar de alguns eventos que haviam ocorrido com ele, algumas visões e alguns contatos espirituais. Então, ele fala que no primeiro contato, ele vira um homem que era um espírito muito evoluído, de cabelos brancos, magro, alto, com vestas talares, com pés de bronze, com olhos que pareciam soltar chamas de fogo, e este homem levava nas mãos 7 estrelas. As 7 estrelas, segundo ele, representavam os 7 anjos, cada um cuidando de uma das igrejas. E cada uma dessas estrelas tinham 7 candeeiros, que eram os archotes ou as luzes espalhadas por essas igrejas. Então ele começa a falar desse homem e diz que este homem, que tinha um cinto vermelho, marcando-lhe a cintura, entregou-lhe um livro fechado, lacrado com 7 selos, e que era preciso abrir esse livro, mas que não se encontrava sobre a face da terra nenhum homem, nenhum espírito, nenhum ser vivente que tivesse autoridade para romper esses selos. E João também não se sentia com autoridade suficiente para abrir esse livro. Então João chorou muito com relação a isso, porque o livro precisava ser aberto. E aí se apresentou Jesus, o Cordeiro do mundo, e Jesus se propôs a abrir os selos. Então, a partir daí, começam os capítulos e a descrição de tudo o que aconteceu. Então, Jesus rompe o primeiro lacre e abre o primeiro livro do selo. Ao abrir o primeiro livro do selo, surge um homem montado num cavalo branco,
galopando. Ele leva nas mãos o arco com flechas e na outra mão a lança. E o dístico, a fala dele é: eu vim, vi e venci. Ora, estudando a história da humanidade, nós vemos que esse cavalo branco com esse dístico, o dístico era de Júlio César. Ele saiu como o primeiro imperador romano para conquistar o mundo, e ele dizia que ele tinha vindo, visto e vencido. Portanto, é sobre Júlio César e o Império Romano, o maior império já colocado sobre a face do nosso planeta, que esse primeiro cavalo fala. E naturalmente, como ele estava armado, o significado realmente tinha a ver com a guerra, o domínio, a luta entre os seres humanos. Então é muito claro para nós e muito evidente a explicação e o que significa esse primeiro selo. Na sequência, Jesus quebra o segundo selo do livro e aparece um homem montado num cavalo vermelho. E este homem, dizem sobre ele que lhe foi dado o poder de fazer com que os homens se matassem uns aos outros, que os pais se voltassem contra os filhos contra os pais, os esposos contra as esposas contra os maridos, os irmãos contra as irmãs contra os irmãos, e assim os inimigos do homem poderiam estar na sua própria família. E foi-lhe dado o poder de fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Ora, esse segundo cavalo vermelho, sobre quem foi dado o poder de assassinar um grande número de seres humanos, a ponto de se dizer que 1/3 da humanidade morreria graças à intervenção dele, é Hitler, que trouxe a Segunda Guerra Mundial depois de haver participado como soldado na Primeira Guerra Mundial e feito o tratado junto com a Alemanha da linha Maginot, pela qual eles diziam que não iriam atravessar determinado limite, determinado território. Ora, o Churchill, que era membro do parlamento inglês, era motivo de chacota porque dizia que Hitler não iria obedecer o tratado que ele mesmo também assinara, da linha Maginot. E ninguém percebia isso. Realmente Hitler rompeu, invadiu a Polônia e começou então a Noite dos Cristais, quebrando as vitrines das lojas, falando que quem tinha feito o vandalismo eram os judeus, quando não era verdade, era o pessoal do seu partido democrata, socialista, dos trabalhadores da Alemanha. E aí deu início a Segunda Guerra Mundial, no qual nós vamos encontrar
miríades de heróis, alguns anônimos e outros mais famosos. Encontramos inclusive com grandes espíritos que viveram a esta época e que demonstraram o seu amor à humanidade, a sua coragem, a sua fé. Então, esta época, demarcada pelo segundo selo do livro, é uma das épocas até hoje muito estudada pelos historiadores, pesquisando documentos, e onde nós vemos a incursão das drogas, tanto nos exércitos alemães por Hitler, como na própria vida do dirigente nazista, imposta pelo seu médico e pelos seus aliados, influenciando desde então no poder das nações. E foi uma luta terrível e dantesca para a humanidade, esta época do segundo selo do Apocalipse. Mas aí o Cordeiro rompe o terceiro selo do Apocalipse. E o que se vê é um homem montado num cavalo negro que vem galopando. E este homem leva às mãos uma balança. E nesta balança vão pesando coisas e uma voz diz: um côvado de óleo, um dinário, um côvado de farinha, um dinário, 2 côvados de cevada, um dinário, e que se proteja o óleo e que se proteja as vindimas, as vinhas. Ora, esse cavalo negro é a época em que nós ainda estamos vivendo. O cavalo negro representa o petróleo, o domínio da economia mundial, a Guerra Fria, através do petróleo. Aqui no Brasil, com os acordos de Góes-Monteiro, quando o adido cultural Monteiro Lobato fala que Góes-Monteiro cuidava dos interesses da Texaco, de Bush pai e Bush filho, e dos interesses da Standard Oil. E o Monteiro Lobato faz a campanha "O petróleo é nosso" e se torna o prisioneiro mais incômodo do governo de Getúlio Vargas, preso durante 6 meses aqui em São Paulo, no Carandiru. Ele que havia nascido em 18 de abril em Taubaté e que era a reencarnação de José Álvares Maciel, que viveu há 230 anos atrás e foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. Do que fala o Cavaleiro Negro? Ele fala da fome que iria dominar o mundo, onde por segundo morrem pessoas de fome no mundo inteiro, embora nunca se visse tanta tecnologia na produção dos grãos, no qual o nosso país é um dos que ocupam um lugar de maior destaque, junto a outras regiões do mundo. Então, por isso que fala
do qual é o peso da cevada, do trigo, porque daí é feito o pão. E fala-se para tomar cuidado com o óleo, porque o óleo sempre foi considerado um elemento sagrado. Era com o óleo que eram ungidos e escolhidos primeiro os profetas de Israel e depois os reis de Israel. E o vinho tinha também a representação, junto com o pão, do sacrifício de Jesus, quando ele na Santa Ceia parte o pão e diz: comei, este é o meu corpo, e dá o vinho e diz: bebei, este é o meu sangue, falando que ele seria preso, condenado, crucificado, morreria entre dois ladrões e cumpriria tudo o que tinha sido escrito a respeito dele nas Escrituras Sagradas, nos livros de todos os profetas. Inclusive, nós colocamos no Amazon o livro Apocalipse Desvendado, sobre o Apocalipse de João. E pretendemos escrever e colocar um livro em que se liga o Apocalipse de João com as suas previsões, às previsões de todos os profetas do Velho Testamento. E o terceiro volume, as explicações do Apocalipse de João, interligadas às previsões de Nostradamus. Então, acho que ficou bem claro que nós vivenciamos esta época do terceiro cavaleiro, que é a época do ouro negro, é a época da energia, onde nós começamos a criar a energia eólica, a energia solar e outros tipos de utilização dos recursos naturais para o progresso, o conforto e o benefício da humanidade. Uma época de muita tecnologia e uma época que vai atingir todas as camadas sociais e vai atingir todas as nações, desde as menores às mais importantes, política e economicamente. Então, a ciência atual é a da geopolítica, não é? E são muitos aqueles que tentam utilizá-la para o próprio enriquecimento e para o domínio mundial. Então, estamos no final da época desse cavaleiro negro. E aí, Jesus rompe o quarto selo. E João diz que aí aparece um cavaleiro amarelo. Esse cavaleiro amarelo traz uma espada nas mãos. E o seu nome é Morte. O cavaleiro amarelo do Apocalipse significa não apenas o domínio da energia, a utilização também do conhecimento do micro e do macrocosmo, utilizando as bactérias, os vírus, as pestes, as vacinas. E o nome desse cavaleiro é Morte. E é dado a ele o poder de atacar 1/4 da humanidade e matar mais 1/3 da humanidade. Então, como cavaleiro
segundo, que era o vermelho, tinha matado 1/3 e agora morre mais 1/3, deduz-se que 2/3 da humanidade seriam dizimados. Até esse 4º selo do Apocalipse está praticamente narrado toda a história da humanidade, desde a época de João até os dias atuais, que nós estamos vivenciando. Mas João vai entrar em mais detalhes. Veja que nós estamos no 4º selo e Jesus rompe o 6º selo do Apocalipse e o 5º selo do Apocalipse. E o 5º selo do Apocalipse fala de muito sofrimento a 10 milhões vezes 20 mil número de homens, o que é praticamente impossível, porque daria uma importância de 200 bilhões de seres humanos. Só que aí ele fala de um sofrimento que estava entre os vivos e também os mortos, como que participavam daquilo. As crianças eram muito atingidas e elas tinham percepção do sofrimento que as aguardava e do sofrimento dos seus pais. O céu se enrolava como um pergaminho e então tudo era atingido quando se abria esse 5º selo. E aí começa-se a falar sobre as desgraças havidas com a natureza. De certa forma que quando o 6º selo é rompido, o anjo do abismo, que traz nas mãos uma corrente, abre as portas do abismo. E aí vem o 7º selo com o 7º anjo e 7 trovões. Quando João abre para ver o que falam esses 7 trovões, o próprio Jesus diz que ele pode ler todas as informações desses 7 trovões e que se lamenta muito pelo sofrimento da humanidade, mas que ele não pode escrever sequer uma linha a respeito de tudo que esses 7 trovões falam. Então nós ficamos assim, interditos e preocupados, por que estas revelações, que vêm na sequência da época, desde Jesus, desde João até a atualidade, não podem ser reveladas. São coisas para se pensar. Mas esse 7º anjo, ele vem também com 7 trombetas. 7 trombetas que vão tocar, cada uma delas trazendo uma informação diferente. 7 trombetas terríveis. O primeiro anjo que traz a primeira trombeta, ele traz incensos e orações sobre a terra. Mas ele mostra um grande terremoto que vai haver, com muita saraiva, com muito fogo, com muito sangue. E ele mostra 1/3 da terra sendo queimada. Não se trata
desse conflito climático que se chama, né, da Terra, que é a queima climática, aquecimento climático. Não é isso. Realmente há uma queima de vários lugares da Terra e a gente tem visto muito incêndio, muita coisa. É disso que se trata. Então, 1/3 da Terra seria queimada. A segunda trombeta também forma uma montanha de fogo, mas é sobre o mar. E 1/3 dos seres viventes do mar, e as embarcações do mar, e as ilhas pequenas do mar, serão todas atingidas, com 1/3 dos seres viventes também morrendo. A terceira trombeta, cai uma estrela ardente, ardendo sobre os rios e sobre os lagos, e ela traz um veneno chamado absinto, e 1/3 dos seres dos rios e dos lagos vêm a morrer também. A quarta trombeta atinge o céu, o sol, a lua, as estrelas, e então atinge também os seres que vivem no ar, os pássaros, como se a águia dissesse, né, que ai da terra por causa do que ainda falta acontecer quando tocarem as últimas 3 trombetas. Então, eles falam de muitos dias que correm, e se a gente for calcular, num cálculo assim, dentro daquilo que a gente conhece como dias e anos, dá 3 anos e meio. Claro que na Gênesis e na história do Apocalipse, esse tempo não se conta em anos, mas a gente tem que mais ou menos imaginar essas catástrofes em todas as áreas, na terra, no fogo, na água, no ar, o envenenamento da terra em todas as áreas com a nossa tecnologia, quantos prejuízos vão nos causar. E isto chega só até o capítulo 8 do Apocalipse. A quinta trombeta, quando toca, um anjo, uma estrela cai do céu com uma corrente nas mãos sobre o abismo. E desse abismo que se abre, sai fumaça e fogo. E aí entra a sexta trombeta, quando João descreve que gafanhotos que voavam, fazendo barulho de muitos carros de guerra, com seus corpos de ferro, a sua cara de homens, e cuspindo fogo pelas suas caudas, não para atacar as ervas da terra, mas somente os homens, e causar-lhes morte com a força e ruído de muitos carros de guerra, de muitos leões. A descrição de João é por conta daquilo que ele estava vendo quando ele abriu, quando abriram esse selo e houve esse anjo com essa sexta trombeta. O que ele via eram os helicópteros, algo que não existia na sua época. Por isso ele descreve-os como se fossem gafanhotos, porque voavam, que faziam ruído como se fossem de muitos carros de guerra, por causa do motor do helicóptero, que tinham o corpo de ferro,
Realmente o helicóptero é de metal, que tinham cara de homens, porque a fisionomia era dos pilotos, daqueles que dirigiam, e que cuspiam fogo pelas suas caudas, isto é, as suas metralhadoras atingiam não a erva da terra, mas atingiam os seres humanos, atacavam naquela guerra os seres humanos. Na sequência, vem na sexta trombeta a voz assim, fala para se soltar os 4 anjos sobre os 4 cantos da terra. Realmente nós temos em cada ponto cardial da terra um anjo guardião tomando conta disso. São poucos os médiuns que conseguiram ver esses anjos guardiões assim postados no norte, sul, leste e oeste. E eles são soltos nesse momento, né, os 4 anjos. E também eles estavam atados, segundo diz João, junto ao rio Tigre e Eufrates. E ali eles falam da morte de 20 mil vezes 10 milhões de homens, o que dá uma quantidade muito grande, né? E aí começam a descrever como se houvessem cavalos com couraças de ferro muito grandes e que esmagavam com as suas patas, com as suas correntes, a erva da terra e cuspiam fogo pelas suas bocas para atacar os homens. Aí se dá a descrição dos canhões, né, com as suas correntes e esmagando tudo aquilo sobre o que eles passavam e também soltando as bombas pelas suas bocas, atacando exércitos, guarnições e prédios, detonando tudo. Então, entre a quinta e a sexta trombeta, estão descritos, portanto, os elementos de guerra da Primeira, da Segunda Guerra Mundial que a nossa tecnologia utilizava. Fala que esses 4 guardiões estão tomando conta da Terra também e fala que esses canhões parecia que tinham cabeça de leões, porque queria demonstrar a força desses canhões, mas também que eles soltavam fogo e fumaça e eram representados como se fossem leopardos. Em nosso livro nós não chegamos a falar sobre o leopardo porque o animal ainda não tinha sido mostrado. O leopardo é um bicho que representa a Mesopotâmia, mas ele apareceu como uma homenagem à sede da ONU em Nova York e foi feito como uma escultura gigante para ser colocada à frente da sede da ONU, feita com reciclados, feito com papelão velho, feito com plástico, e representa exatamente o leopardo. Então ele fala que esse leopardo está ligado ao urso, que no caso é a Rússia, está ligado ao leão, que é a Inglaterra, e à águia, que representa os Estados Unidos. E eles todos fazem 3 flagelos terríveis sobre os homens, né? Esses flagelos que são causados depois daqueles 7 trovões, que não se pôde escrever a respeito deles, medem o altar de Jerusalém, onde existe entre o Egito e Jerusalém
duas testemunhas de Deus, né, vestidas de saco, e que cuspiam fogo pelas suas ventas e ninguém podia matá-los, até que vem a besta lutar contra eles e os mata, e os seus corpos ficam expostos em Sodoma e em Jerusalém, ou seja, ficam expostos no Egito e em Israel. Essas duas testemunhas, que nós não sabemos realmente quem é, podemos dizer que são entidades, líderes das nações que foram assassinados, como Yitzhak Rabin, Anwar Sadat e outros, mas nós não temos realmente uma explicação com relação a essas testemunhas. Quando eles dizem que ficam expostos, eles dizem como se tivesse ficado 3 dias e meio. Nós acreditamos que no mínimo seriam 3 anos e meio em que a influência deles, mesmo depois de morto, continua, né? E aí, depois disso, a cidade tem 1/3 da sua parte está como que ruída, né? E por um terremoto, e morrem 7.000 pessoas em Jerusalém. Aí nessa 7ª trombeta, que é a última, né? Há louvores aos anciãos, os 24 anciões, que estão no trono junto com Deus, junto com Jesus, e se ouvem muitos terremotos, muitas saraivadas e tudo mais. E termina aí a 7ª trombeta. Começa um capítulo então que vai falar sobre a mulher e o dragão. E eles dizem de uma mulher que está vestida como se fosse o sol e a lua, ou seja, com muita beleza, com muita grandeza, e ela tem uma coroa com 12 estrelas sobre ela, esmaga nos seus pés uma serpente, né? Anda grávida, está para dar à luz, e tem um dragão que está atrás dela, um dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. A cauda desse dragão arrastou 1/3 das estrelas, e aí ele quer devorar o filho assim que ela for dar à luz. Então, esse dragão vermelho, que é descrito, que ama as joias, as pérolas, as vestes vermelhas, e o trono, e o poder, e o dinheiro, os 7 chifres seriam as 7 montanhas sobre a qual este dragão está assentado, que seria a cidade de Roma, que foi erguida sobre 7 montanhas, né? Então, Roma, que foi a sede do Império Romano, e depois se tornou a sede do Vaticano. E fala que essa hidra, essa besta, teve uma das cabeças feridas, que é justamente a cisma do protestantismo, mas que ela resiste a esse ferimento e continua existindo. Fala de 10 coroas. Essas 10 coroas seriam de 10 reis que sempre protegeram Roma através do tempo. Dizem que 5 na época de João já haviam passado, um estava por vir e ainda um outro. Nós sabemos que um dos reis da terra, que aceita o cristianismo, foi coroado há pouco tempo, que é o rei Charles, o rei Carlos III da Inglaterra. Nós temos o sistema de realeza ainda em muitos países do mundo, que tem a ver com a ligação com essa besta, né?
E Miguel, o arcanjo Miguel, que é a única criatura que nós vemos lutando mesmo contra a besta do Apocalipse, ele começa a lutar com essa besta desde então e ele acaba expulsando e aprisionando por 1000 anos esta besta. Durante 1000 anos ela ficará aprisionada, enquanto a mulher foge para o deserto, onde cria um rio para que ela possa se sedentar e ter alimentação, e ela dá à luz lá e fica durante 3 anos e meio, que é a medida dos 1260 dias, ela fica escondida com seu filho no deserto, o que mostra o nascimento de Jesus em Belém, a fuga para o Egito, enquanto Herodes reinou lá em Jerusalém sob o domínio romano. Então é bem essa descrição, embora pareça uma coisa futura, também tem a ver com a passagem evangélica do nascimento de Jesus, né? Então é preciso esperar um tempo e meio tempo. Quanto importa na cronologia esse um tempo e esse meio tempo, nós não sabemos definir. Mesmo os dias e anos definidos no Apocalipse não tem a ver com o nosso calendário romano ou com o calendário judaico ou com o calendário chinês, não é? O dragão vai pelejar depois contra os inimigos de Jesus e ele tem os pés sobre a areia do mar, não é? E aí vem a besta que emerge do mar e ela também tem vários chifres e várias cabeças. Quando se descreve os gafanhotos, que eu já falei, e os canhões, João diz que um ai já passou, mas que se esperam mais 2 ais. O que isso quer dizer? Ele fala que já passou a Primeira Guerra Mundial, se espera a Segunda Guerra Mundial com esses elementos e que virá a Terceira Guerra Mundial. É disso que trata as falas de João até aqui, quando ele entra na descrição da luta de Miguel contra a besta. E aí ele fala do leopardo, do urso, do leão, da águia, todos representando animais, símbolos de nações importantes na nossa época. E o dragão dá muita autoridade para essa besta, para ela agir sobre 42 meses, que dá 3 anos e meio novamente. E dá aos santos, então, autoridade sobre os povos, as línguas, as nações e tudo mais. A besta nova que emerge da terra, ela tem 2 cabeças. Ela fala com o povo com muita doçura, em nome da fraternidade, da compreensão entre os povos. Então ela fala com a voz do cordeiro. Mas o seu discurso é do dragão. Na verdade, essa besta quer fazer com que o dragão domine os povos de tal forma que os mais poderosos, os grandes e humildes, estejam sujeitos a ela, os ricos, os pobres, os livres e os escravos. E vai marcar o homem com a marca da besta no dorso da sua mão direita ou sobre a testa, ou marcá-lo de alguma forma. E o nome dessa besta, ela é o número de um homem e seu número é 666. É uma coisa assim que
que impactua, está no capítulo 13 do Apocalipse e fala justamente sobre a nossa época, sobre o domínio humano, sobre o domínio através da tecnologia, sobre a inteligência artificial que ameaça robotizar o ser humano, inutilizar a sua influência direta, porque os robôs seriam muito mais rápidos e mais competentes do que os próprios homens, né? Então, esta época pede com que a gente se volte para Deus, tema a Deus, adorar a Deus, para que a grande Babilônia, que tem feito prostituição e fúria sobre a terra, possa cair finalmente, para que venha então o domínio do Cordeiro sobre a terra, né? E que a humanidade ainda vai passar por um sofrimento muito grande de fogo, de enxofre, porque a humanidade já terminou na época de Noé, na época do dilúvio, foi pela água. E dizem que agora não, vai ser pelo fogo que a humanidade vai sofrer, né? Mas os mortos ainda estão descansando e embora o clamor dos mártires de todos os tempos, ainda tem que esperar mais um tempo que ainda morram mais mártires para depois chegar o Filho do Homem sobre uma nuvem com uma foice e o anjo lhe dá a foice para que ele vindime a terra e para que ele então corte o trigo, separe o joio do trigo e corte as uvas para que se produza então a vindima, né? Os cachos da videira da terra. Mas antes, todos os lugares da terra serão pesados e haverá tanto sangue que diz que vai cobrir a terra até a altura do freio dos cavalos de guerra. Então ainda haverá muitas mortes sobre a terra enquanto o Cordeiro chega para vindimar. E nós teremos então 7 flagelos sobre a terra nessa época. É preciso cantar louvores a Deus, a Moisés. Os 4 animais viventes, que têm as 7 taças de ouro e os 7 flagelos, os 7 seres viventes representam, os 4 seres viventes representam os 4 evangelistas que escreveram sobre Jesus. Aqueles que tiverem a marca da besta nos seus corpos sofrerão ulcerações e dores terríveis nos seus corpos, na sua pele, desejarão morrer, porque a marca da besta neles vai causar problemas físicos, problemas materiais, doenças terríveis sobre eles. E os outros flagelos estarão sobre os seres do mar, atacados de tal forma que também não poderão ser utilizados como alimento pelo homem. E depois também sobre os rios, sobre os mares, o sol também vai aquecer muito mais a terra, porque as mudanças climáticas são feitas através das explosões solares. É isto que influencia toda a mudança da terra. Então João está falando que haverão essas explosões solares também. O 5º flagelo, os homens com muita dor, se mordendo de dor, por causa da atuação dessa besta sobre a humanidade. O 5º vem sobre o rio Tigre e Eufrates. Esse rio Tigre e Eufrates tinham antigamente, na época de Jesus, 4 afluentes na foz. 2 afluentes já secaram
e os outros dois, tal como João diz no Apocalipse, estão secando. Então ele diz que isto é um sinal. Esses afluentes no Tigre, Rio e Eufrates vão secar para a vinda dos reis do Oriente. Quais são os reis do Oriente? Os reis do Oriente são os reis da China, da Rússia, do Japão, que são representados pelo urso, a serpente e o dragão. Então, se fala nesse quinto flagelo, e no sexto flagelo, o domínio do Oriente, do comunismo, sobre a Terra, não é? Então, aparecerá nessa época um falso profeta, que será dominado por 3 espíritos imundos que eles comparam a rãs, né? E se juntam num lugar chamado Armagedon para causar o 7º flagelo. O 7º flagelo é ouvido como voz de trovões, trombetas, como nunca se viu antes. E a grande cidade, Jerusalém, será partida em 3 partes com esses terremotos. Na verdade, a cidade de Jerusalém está sob o domínio de 3 religiões: a cristã, a muçulmana e a judaica, não é? Então, acreditamos que esses 7 flagelos, essas coisas, estão ocorrendo nessa época em que nós estamos vivendo, como a marca da besta, como os 3 ais, nós estamos na Terceira Guerra Mundial. E essa mulher, que é a besta escarlate, a grande meretriz, ela verifica que vem um anjo com 7 taças, e eles vêm mostrar o julgamento dessa meretriz que domina muitas águas, ou seja, muitos povos, muitas línguas, muitas nações, que tem as 7 cabeças, os 10 chifres e as 7 pedras preciosas, né? Que representa Roma, né? Então, vem o início da queda da Babilônia. A Babilônia aqui representa o mal, porque a Babilônia dominou o povo hebraico durante 700 anos. E a Babilônia, então, representa tudo aquilo que era contrário às leis de Deus. E um anjo muito iluminado vai cair sobre essa grande Babilônia e ela vai ser consumida totalmente. E todos aqueles que a seguem, todos aqueles que a servem, vão se lamentar, vão chorar, porque ele vai jogar também, esse anjo, uma grande pedra sobre o mar, e essa grande cidade vai desaparecer. E vai haver então júbilo entre os 24 anciões e os 4 seres viventes, que são os 4 discípulos de Jesus. Virá um cavalo branco com aquele cavaleiro que é fiel e verdadeiro, que é o próprio Cristo, com o seu manto tinto de sangue, representando a voz, a palavra e o verbo de Deus. E vai então haver a prisão de Satanás, né? Aí ele, depois de ter sido preso por 1000 anos, virá a sua ressurreição, mas depois o juízo de Deus. E o livro da vida mostra tipo de uma segunda morte, que será como um lago de fogo muito grande. Mas aí haverá o domínio de Jesus sobre todas as nações e povos, né? E serão restauradas as 12 portas de Israel, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, e
E apesar de tanta dor, de tanto aquecimento, tudo muito ruim antes, Jesus virá para separar os bodes das ovelhas e colocar à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes que serão condenados ao fogo do inferno, como se diz, né? Que é a representação do pagamento de cada um segundo as suas obras. E João acaba dizendo que não se altere uma linha de tudo aquilo que ele deixou escrito e que se espalhe através dos povos tudo aquilo que Jesus mandou que ele escrevesse, porque é uma revelação, o Apocalipse, e que o amor de Jesus e a sua paz reine entre todos os homens para sempre. Assim seja.